Saudações, caro internauta, bem-vindo a Angop neste 4 de fevereiro, obviamente, feriado em Angola, dia então que deu-se início à luta de libertação nacional contra a opressão colonial, que culminou a 11 de novembro com a proclamação da independência de Angola, isto em 1975. É meu companheiro de guerra nesta manhã de feriado, terça-feira, o economista Daniel Sapateiro. Bem-vindo a Angop. Uma palavra a todos os angolanos, hoje 4 de fevereiro. Bom dia, Liliana. Bom dia, compatriotas de Mar ao Leste, de Cabinda ao Cunene e também os que estão na diáspora a comemorar o segundo ou terceiro feriado mais importante do país, 11 de novembro, data de nascimento do Dr. António Coutinho Neto, e hoje, 4 de fevereiro. O início da luta armada, que durante a madrugada e o próprio dia 4 de fevereiro houve a invasão do Hospital Prisão de São Paulo, para libertar presos políticos do tempo colonial e que com isso hoje e por muito tempo se comemorar aquilo que deu origem que à meia-noite do dia 11 de novembro se proclamasse para a Angola e para a África e para o mundo a independência da República Popular de Angola, que era o nome que deu início ao país, que hoje é a República de Angola. Portanto, as minhas saudações para os colegas da Angop e também para todos os compatriotas e que este dia seja também um dia de muita paz e que todos estejamos bem, no fundo, a sermos privilegiados pelo tempo de paz que temos e que com isso consigamos ter um desenvolvimento económico e social maior e melhor para todos. Doutor, bem disposto. Sempre bem disposto, até porque hoje também é feriado, mas que estamos aqui a cumprir esta obrigação que é semanal, que de todas as terças-feiras trazemos para si o melhor da informação económica e que possamos desta forma aqui esclarecer e ajudar todos os agentes económicos a fazer a economia, porque a economia é bela, a vida é bela com a economia. Doutor, hoje vamos então discutir o Plano Anual de Endividamento 2025, analisar o impacto da dívida pública e as estratégias para a sua gestão sustentável. Primeiramente, doutor, queria que nos comparasse o estoque da dívida de 2024 com a previsão para 2025. Foi apresentado na semana passada o Plano Anual de Endividamento. É um plano que o Ministério das Finanças elabora e que depois vai ao Conselho de Ministros para ser aprovado. Relembro aqui os internautas de que já no ano passado, em 2024, também houve a publicação de um mesmo plano, mas de 3 anos, 2024 e 2027. Este, que vamos falar hoje, é só do ano 2025. E a Sra. Ministra das Finanças, doutora Vera Daves de Sousa, e toda a sua equipa e o elenco do Ministério das Finanças, nomeadamente e em particular a equipa da Unidade de Gestão de Dívida Pública, tiveram o prazer de esclarecer os jornalistas, economistas, representantes de bancos e também de entidades internacionais. E começaram dizendo aquilo que nós aqui neste programa vamos resumir, mas que traremos sempre o melhor dessa informação que foi-nos transmitida. De que em 2024 a nossa dívida estava avaliada em 60,12 bilhões de kwanzas, a um câmbio médio que dá em dólares norte-americanos 58 mil milhões de dólares. Que essa dívida estava escalonada entre dívida externa de 43 bilhões, dívida interna de 15 bilhões e a dívida das empresas públicas, mas que o Estado também tem esse dever de financiar para também melhorar os seus indicadores, nomeadamente a TAG, Linhas Aéreas de Angola e a própria Sonangol, em 1,5 bilhões de kwanzas. Podemos ver aqui pelo gráfico de 2019 até 2024, de que nós começámos o ano 2019 com 72 bilhões e temos feito aqui uma descida por via do pagamento aos credores dessa dívida, nomeadamente a dívida externa, que esteve em patamares mais altos e que tem sido também um esforço muito de todos nós para cumprir com essas obrigações com os credores. Nesse sentido, a meta para 2025
Aliás, um dos grandes números ou das percentagens que temos que memorizar, acompanhar, é esta. É que no final do ano 2025 queremos chegar a 63% da dívida sobre o produto interno bruto. Lá mais para diante vamos falar um pouco mais sobre isto. No próximo slide podemos trazer aqui outro tipo de informação, um bocadinho mais descompactada, digamos assim, mas grosso modo falando que começamos, acabou o ano em 55 bilhões de kwanzas, depois queremos acabar o ano com 57 bilhões de kwanzas, fazendo um câmbio de 1000, daria a volta dos 56, 57 mil milhões de dólares. É isto que a senhora Ministra disse, que nós, ao nível da dívida interna, está mais ou menos estável, mas que a dívida externa tem que ser paga porque há aqui algumas questões que impactam naquilo que é o reembolso, o pagamento aos credores, nomeadamente 60% dessa dívida externa é taxas de juros voláteis, taxas de juros variáveis. Por outro lado, também há uma indexação cambial, ou seja, havendo a situação que tem sido sempre histórica, nomeadamente a partir de 2016, de que o Kwanza se desvaloriza, essa dívida fica mais cara porque nós precisamos de mais kwanzas para pagar essa dívida. Portanto, é importante, é essencial para mantermos aqui uma reputação que tem sido ponto assente desta equipe económica e da senhora Ministra Vera Daves de Sousa no pagamento da dívida externa, nomeadamente, e aqui dizê-lo muito de uma forma transparente, como também tem sido esse apanágio da equipe económica e financeira, o pagamento à China tem sido o vetor, o foco mais importante. Começámos com 45 mil milhões de dólares, hoje estamos à volta dos 16 mil milhões de dólares de dívida ainda existente, pendente. E o plano é, nos próximos 3 anos, liquidar totalmente a dívida à China. Ou seja, numa lógica de 5,5, 6 mil milhões de dólares por ano para se pagar à China nestes próximos 3 anos e desta forma não temos qualquer pendência financeira, nem a questão da produção de petróleo que está a ser colateralizada. Quer dizer, a dívida também tem a questão de garantia de produção de petróleo para assegurar esse pagamento da dívida. Ou seja, não é só em dinheiro, mas também da venda do petróleo para pagar a dívida à China. E, portanto, havendo essa liquidação ou essa quitação da dívida, ficamos com menos um problema e teremos no futuro mais condições orçamentais para, por exemplo, para as questões sociais e para as questões de investimento público. O doutor fala aqui da desvalorização do Kwanza, que outros desafios a gestão da dívida externa nos apresenta? Além do cenário macroeconómico, nomeadamente a questão que tem a ver com as decisões dos Estados Unidos, do seu presidente que tomou posse no dia 20 de janeiro, há 14 dias, digamos assim, há 15 dias esta parte, que pode impactar positivo ou negativamente a questão do pagamento da dívida. E vou dizer-lhe isto de uma forma mais pragmática, como eu gosto, para os nossos internautas nos entenderem melhor. Se o preço do petróleo descer a patamares de 70 dólares, nós estamos numa média de 78 dólares até a semana passada. Se nós baixarmos a 70 ou abaixo do patamar dos 70 dólares por barril, e um barril tem 159 litros, está em causa a questão da produção e depois do próprio preço, e aqui estamos a falar do preço, que possa aqui levar a condições, menores condições de pagamento da dívida, porque nós estamos a vender o petróleo mais barato do que aquilo que nós estimamos no Orçamento Geral do Estado de 2025, que, recordo, é de 70 dólares por barril. Esse é, a meu ver, o principal risco. É o petróleo descer o seu preço nos mercados internacionais. Por outro lado, nós temos aqui também uma necessidade bastante grande de assumirmos novos empréstimos, novos financiamentos que estão previstos no Orçamento do Estado, à volta dos 13 mil milhões de dólares. Parte é no mercado nacional, mas também há uma outra parte de dívida externa a irmos aos mercados.
dependendo das taxas de juros que estão a ser aplicadas, poderemos ter mais facilidade ou menos facilidade nessa aquisição desses financiamentos para depois se aplicar em despesa pública para todas as áreas que nós possamos pensar, desde as questões de investimento, desde as questões que tenham a ver com programas sociais, etc, etc. Portanto, esses são os dois principais riscos, a meu ver. É o cenário, mas que tem toda uma origem. É o cenário macroeconómico externo ao nosso país e que possa, pronto, impactar. Projeção do serviço da dívida governamental. Bom, quando se diz dívida pública governamental, ela aplica-se retirando aqui a dívida às empresas públicas, aquelas que é para ajudar as empresas públicas. E temos aqui desde janeiro até dezembro, portanto, dividido entre dívida interna e dívida externa. Nós temos aqui várias cores, estas cores têm a ver com as questões de dívida com garantia de petróleo, sem garantia de petróleo e outras comissões bancárias desses financiamentos e depois amortização de juros e comissões. Vamos àquilo que é realmente essencial e lá em casa, no seu escritório, pode tentar, e com a nossa ajuda, entender o foco deste slide e aquela tabela mais pequena que está em cima no seu telefone, no seu tablet, que é, se somarmos a dívida interna por mês e a dívida externa por mês, conseguimos ter uma ideia de quanto é que é o esforço que o Estado vai ter que fazer para reembolsar os seus credores. E há 5 meses dos 12 meses do ano que são, no meu entendimento, muito pesados em termos de pagar a dívida. O mês de junho, de 1.380 milhões de dólares, setembro 1.550, outubro 1.421 milhões de dólares e assim sucessivamente. Se somarmos tudo, dá 7.4 mil milhões de dólares, de um total de 13 mil milhões. Quer dizer que em 5 meses temos um esforço de 56%. E esses meses, não só esta informação, mas agora vamos olhar para os meses. O mês de junho é o mês seguinte ao início dos últimos 3 anos de quando o Kwanza começa a desvalorizar. Ou seja, o Kwanza tem começado a desvalorizar em maio de cada ano. Por outro lado, o mês de junho também é a sinal quase cultural do pagamento dos subsídios de férias. Tanto nas empresas públicas, no Estado e também no setor privado. Portanto, é um mês, já ele por si, de um grande impacto financeiro do Estado. Mas depois vamos olhar para os últimos 4 meses, é o último quadrimestre, setembro, outubro, novembro e dezembro, que todos, e alinhados e consecutivamente, fazem com que sejam 4 meses de muito esforço. No fundo, é como se colocasse toda a dívida, a grande parte da dívida a ser paga nestes últimos meses. E esses últimos meses são meses de regresso de férias, depois também do cacimbo. É a preparação e finalização da proposta de Orçamento Geral do Estado para 2026. É também as sessões legislativas na Assembleia Nacional que reabrem só no dia 15 de outubro, com o discurso à nação da Sua Excelência o Presidente da República sobre o Estado da Nação. É da apresentação do Orçamento do Estado na Comissão Económica, no Conselho de Ministros e depois na Assembleia Nacional. E depois também a questão de novembro e dezembro, que é o pagamento do subsídio de Natal. Ou seja, há aqui muita informação, há muito esforço financeiro que fica para o final do ano. E isto, nós estamos hoje a falar em fevereiro, 4 de fevereiro. Não conhecendo ainda como será o mundo e Angola em termos económicos e financeiros, já só e por si, já dá para perceber que há aqui muito esforço. Agora, tendo em conta o contexto que estaremos a viver nesse tempo, poderá ser mais fácil ou mais difícil pagar essa dívida. Mas, de antemão, já estamos aqui a alertar que vai haver muito esforço do Estado e, nesse sentido, e porque estamos aqui para esclarecer e antecipar aquilo que já é antecipável, que esta informação é muito importante. Pode haver aqui situações de alguma gestão financeira, alguma forma de seleção das despesas que podem ser feitas ou não, sem entrar numa questão de austeridade. Não é isso que nós estamos aqui a dizer, não promovemos a austeridade, mas pode haver aqui alguma gestão mais parcimoniosa da despesa pública. É isto que nós queremos trazer. A economia nacional. Corretamente. Isto é como as nossas famílias. Quando há um ou mais meses de aperto,
fala-se em casa ou agregado familiar, que estes meses que vêm aí, poderemos não ter que fazer as mesmas saídas, comer no restaurante, ir ao parque, etc., comer gelados, porque o papai e a mamãe estão numa situação mais aflitiva ou menos. Nesse sentido, começamos aqui com alguns indicadores que são importantes no nosso entendimento para que também possa usufruir da melhor forma deste programa de Economia em Análise, que é dizermos, como nós falámos, que começa em 55 bilhões de kwanzas, queremos acabar com 57 bilhões de kwanzas. O que é que isto quer dizer? Que em 2024 nós tínhamos um rácio sobre a dívida de 69%, já o falámos, que queremos como meta, quer dizer, aquilo que nós conseguimos quantificar é de 63% até ao final do ano 2025, de que o esforço da nossa riqueza para pagar a dívida interna, aquilo que os nossos cidadãos, as empresas, compraram na Bolsa de Dívida e de Valores, da Bodiva, está de 17%, e aquilo que realmente impacta, que é a dívida externa, nós precisamos de, em 2025, 47% daquilo que nós criamos durante um ano para pagar a dívida externa. Ou seja, o que eu quero chamar a atenção com isto é que o esforço contínuo de aliviar a dívida externa tem que continuar. Porque ela pesa muito sobre a nossa riqueza. De 100%, de 100 kwanzas que nós produzimos, 47% fica coberto com a dívida que devemos ao estrangeiro. Isto é muito ainda. E, portanto, estamos alinhados com a Sra. Ministra Vera Davos de Sousa no pagamento da dívida externa para que depois fiquemos mais folgados para realmente aquilo que impacta na vida dos angolanos e das angolanas, que é do investimento público, para criar aqui também condições macroeconómicas e de vida para todos. Por outro lado, dizer o seguinte, que nós precisamos ainda de 67 kwanzas de impostos para pagar o serviço da dívida que temos em 2025. Ou seja, mais de 66% dos impostos que vamos arrecadar em 2025 estarão, no fundo, para pagar dívida. Isto também é algo que nós temos que aliviar. E só se alivia como? Pagando a quem devemos, mas também, no fundo, negociando melhores condições de crédito, em termos de maturidades, em termos de taxas de juros, aliviando também as garantias que prestamos, para que no final do mês tenhamos menos esforço e sacrifícios para aquilo que o Estado tem que fazer. Agora, no meu entendimento, perceber aqui isto, e este quadro é fundamental neste programa de hoje, dia 4 de fevereiro. Estamos a falar de médias. Para a dívida interna, nós temos uma dívida com os credores, uma maturidade de 3 anos. Mas se olharmos para a dívida externa, a média é de os nossos financiamentos de 9 anos ainda para pagar. Média. Exposição cambial. 31% da dívida interna ainda é exposição cambial. Ou seja, as obrigações do Tesouro que estavam reajustadas ou tinham uma indexação ao dólar, ainda temos 31% dessa dívida interna portanto, indexada ao dólar. Se o Kwanza desce, obviamente, a dívida com os credores aumenta por essa indexação. 79% da dívida externa, é óbvio, porque ela é externa. Depois, as taxas de juros. A taxa de juros, 1% é variável a interna, 60% externa. Mas agora, o mais importante, a média da taxa de juros que nós pagamos aos nossos credores. 12,74% para a dívida interna e 6,84% para a dívida externa. São taxas de juro altas. Já foram mais altas, mas continuam a ser muito altas, e por isso é quando nós temos aqui a questão da amortização da dívida, é o capital e mais os juros pesam muito sobre a dívida, sobre aquilo que nós produzimos. E agora repare, os juros da dívida total sobre os impostos são 22%, ou seja, de 20 sobre aquilo que os impostos que a AGT vai arrecadar, em 100, 22 kwanzas desses 100 que pagamos de impostos é só para os juros da dívida, interna e externa. Ou seja, é um fardo ainda pesado. Vamos aliviar esse fardo, estando alinhados com a estratégia do Ministério das Finanças. E desta forma percebermos que há só um caminho. O caminho é pagar a dívida,
fazer melhores contratações de dívida no futuro, que têm vindo a ser feitas, para que a geração presente e as gerações do futuro vindouras sintam mais alívio do Estado para realmente fazer aquilo que são as suas obrigações constitucionais. Doutor, assim sendo, quais são as medidas previstas, né, para mitigar os riscos cambiais e a dependência do petróleo? Cada vez mais fazer financiamentos externos sem garantias de petróleo ou de outros minérios essenciais, fazermos empréstimos em financiamentos mais longo curso, em vez de 5 fazemos 10, 15 anos, para aliviar o peso das prestações do serviço da dívida. Podemos pagar um pouco mais de juros porque há uma maturidade maior, mas o que nós temos vindo a fazer é fazendo a quitação, o pagamento total de uma dívida anterior com um novo financiamento, portanto, liquidando o que estava no passado, deixamos de ter esse financiamento, esse empréstimo aberto, pendente, mas que esse novo empréstimo tem melhores condições do que aquele que nós tínhamos e que foi já liquidado. Certo. Isso é um dos veículos. Por outro lado, também aqui, e já não temos essa política, de emitir obrigações do Tesouro reajustadas ou indexadas ao dólar, portanto, em kwanzas. Isso faz com que, por exemplo, tenhamos menos esse risco cambial na dívida interna. Entre outras medidas, mas que visam sempre aquilo que seja uma dívida sustentável, porque ela é sustentável e pese menos nas receitas fiscais e no produto interno bruto de todos os anos. Riscos de Angola na perspectiva do FMI. Todos nós conhecemos, já ouvimos falar do Fundo Monetário Internacional, não é verdade? O Fundo Monetário Internacional esteve aqui com uma ajuda estendida, um programa estendido de 2018, 2022, ajuda técnica e ajuda financeira. E o Fundo Monetário Internacional continua a fazer estudos e avaliação do país, como o Banco Mundial, e outras entidades bilaterais. E sendo uma entidade tão respeitada ao nível mundial, as suas apreciações, as suas avaliações são tidas em conta pelos governos. E eles também fazem aqui uma avaliação aos riscos que têm sobre a dívida pública. E nesse sentido, diz o seguinte, que nós somos uma economia aberta, somos uma economia que tem um produto de exportação, portanto monoexportação, 95% das exportações é de petróleo bruto, e que por via da necessidade das importações, de muita coisa ainda, nós estamos frágeis no sentido em que estamos expostos ao mercado internacional e os preços dos mercados internacionais. E, portanto, isto quer dizer que notícias de grandes blocos ou grandes países como os Estados Unidos, a China, os Emirados Árabes Unidos, entre outros, podem afetar positiva ou negativamente a nossa economia por via dessa exposição que temos às exportações de petróleo e também àquilo do resto que nós importamos para o país. Os riscos cambiais e a depreciação da moeda. Nós somos um país tendencialmente de desvalorizar a moeda, porque ainda não produzimos a nível local o suficiente para reduzir as importações e equilibrar mais e até continuar a fazer um superávit comercial, ou seja, exportarmos mais além do petróleo, alguns diamantes, algumas questões que têm a ver com bebidas alcoólicas e não alcoólicas e alguns produtos da agricultura. Nós temos que elevar todas as outras mercadorias e serviços para também com o petróleo termos mais ainda uma balança comercial mais positiva e com isso estabilizar mais o Kwanza. Aliás, no primeiro mês do ano, no mês passado de janeiro, nós chegámos a ter uma desvalorização do Kwanza acima de 1%, tanto na banca nacional, do Banco Nacional de Angola como da banca comercial. Embora nós saibamos que o mês de janeiro é um mês de muitas dificuldades para as famílias e para as empresas, não há até agora este risco como já houve outrora. Mas, como digo, o mês de maio é muito importante para se fazer esta avaliação. O preço do petróleo, nós, entre 2023, 2024 e o primeiro mês de janeiro de 2025, o petróleo já desvalorizou mais de 20% a partir de 2022. E a tendência é que o petróleo continue a descer dos $78, como eu disse, para mais abaixo.
tendo em conta que as orientações de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, é de fazer mais exploração de petróleo nos Estados Unidos e também noutras paragens que pertencem aos Estados Unidos e a outros territórios que não são da pertença dos Estados Unidos, que são, por exemplo, do Canadá, que é como a Groenlândia, onde há a questão de haver campos com petróleo que possam ser explorados. E se houver mais exploração de petróleo, o preço desce. Se não houver uma grande procura de repente. E, portanto, mais petróleo a ser vendido, o preço desce. E aqui a questão é que nós exportamos 95% das nossas exportações é de petróleo. Se o petróleo desce, as nossas receitas fiscais descem, as divisas captadas descem e depois também temos menos capacidade de fazer importações. E por fim, a questão de que se os mercados onde nós nos vamos financiar tiverem a aplicar taxas de juros muito altas, a apresentarem um conjunto de requisitos e de obrigações para nós contratarmos essa dívida, pode ela ser inviável porque pode não se tornar uma dívida sustentável. Se alguma entidade nos apresentar uma proposta de 12%, 15% de taxas de juros, não é viável, até porque nós temos uma economia que tem uma capacidade de contratar dívida, mas que ela seja pagável, que seja reembolsável. E, portanto, estes são 4 fatores que o FMI, Fundo Monetário Internacional, considera como os 4 grandes riscos para aquilo que nós estamos a apresentar, que é o Plano Anual de Endividamento. Doutor, aqui o ponto 3 diz capacidade limitada de refinanciamento da dívida. Há espaço para reduzir o serviço da dívida sem comprometer os investimentos públicos? Há, se, por exemplo, aquilo que eu disse, tecnicamente chama-se revolving, quer dizer, pagar uma dívida anterior com um novo crédito. Isso aplica-se também às famílias. Por exemplo, tem uma dívida com um banco para a compra de um carro, um crédito automóvel, mas contrata um novo empréstimo para pagar ao banco a dívida que tem do crédito automóvel. E, portanto, essa nova dívida até tem melhores condições do que aquela que ela tinha para pagar o carro. Isso é uma forma de refinanciamento. Quem é que vai ditar isto? É o mercado. Na Bolsa de Valores de dívida e de valores, a BODIVA, tendo em conta as taxas de juros, e as taxas de juros da dívida estão associadas à taxa de inflação. Quanto maior for a inflação, maior são as taxas de juros, ou o contrário. Se nós temos uma taxa de inflação de 10%, nós estaremos à volta de taxas de juros de 11%, 12%. Mas o que nós temos visto é que a nossa inflação anda à volta dos 20%, 21% nos últimos anos. Portanto, o BNA e também os bancos que se emprestam dinheiro entre eles e que depois gera o indexante do Luibor, que nós falamos aqui há muito pouco tempo, são taxas de juros mais altas do que a inflação para que haja um ganho de dinheiro. Porque se eu emprestar dinheiro abaixo da inflação, a minha rentabilidade é negativa. E, portanto, os bancos, quem empresta ao Estado, também não pretende perder dinheiro. E isso a nível nacional. A nível internacional, temos a questão cambial, que é, nós vamos pagar a dívida, nós temos que ter reservas em kwanzas para depois transformar e pagar a dívida na moeda que foi contratada, foi desembolsada pelo nosso credor. E isto são riscos, e a Unidade de Gestão da Dívida Pública, um departamento do Ministério das Finanças, tem a questão de olhar para o mercado e dar a indicação de quando é que devemos ir ao mercado e contratar nova dívida e em que condições. Doutor, nosso muito obrigado pelo tempo que esteve aqui conosco, analisando então o Plano Anual de Endividamento 2025. Para si e família, um ótimo feriado. É um ótimo feriado, com esta informação que também tem pontos positivos, e aliás, essencialmente é positiva, é de esperança, e que este dia 4 de fevereiro possa ser também em família e em amigos, mas sem esquecer que no dia da manhã, quarta-feira, voltamos ao trabalho e, portanto, vamos continuar a fazer também progredir o nosso país. 4 de fevereiro, vamos sim celebrar este feriado, um feriado que nos é merecido, pois foi então nesta data que se deu início à luta armada de libertação nacional, que culminou com a proclamação da independência de Angola, a 11 de novembro de 1975. A todos os angolanos dentro e fora do país, vamos celebrar. Assumimos então o compromisso de estarmos aqui novamente a próxima terça-feira. Já sabe, a vida é bela com a economia. Fique bem.